Alcoóis. Alcoóis são compostos orgânicos onde encontramos a hidroxila, grupo OH, preso a carbono saturado. A fórmula geral, como vocês visualizam na tela, é ROH, onde R é uma cadeia carbônica. Exemplos: CH3OH, CH3, CH2OH. As duas cadeias, o OH vem preso a carbono saturado. Classificação quanto ao número de hidroxilas, ou seja, OH. Monoálcool é aquele álcool que apresenta apenas uma hidroxila ligada ao carbono saturado. Diálcool é aquele álcool onde nós encontramos duas hidroxilas ligadas a carbono saturados diferentes. E triálcool, que é aquele álcool onde nós temos três hidroxilas presas a carbonos saturados diferentes. Lembrando que a hidroxila também é chamada de oxidrila ou hidroxi. Monoálcoois. Os monoálcoois podem ser classificados em primários, secundários ou terciários. Monoálcool primário é aquele onde a hidroxila vem presa a um carbono primário, como vocês visualizam na tela. CH3, CH2OH, OH preso ao CH2, que é primário. Secundário é aquele monoálcool onde a hidroxila vem presa a carbono secundário, como vocês visualizam na tela. CH3, CH3, OH. Então, OH vem preso ao CH, que é um carbono secundário. E terciário, que é aquele onde a hidroxila vem presa a um carbono terciário. CH3, C, CH3, CH3, OH. Onde o OH vem preso ao carbono C, que é o carbono terciário. Nomenclaturas. Os monoálcoois apresentam nomenclatura IUPAC, usual e Kolbe. A Kolbe está caindo em desuso. A IUPAC seria raiz mais meio mais ol, ou hidrocarboneto mais ol. A usual, tu escreve a palavra álcool, nome do radical mais a terminação ico. Lembrando que no nome do radical a gente usa raiz mais iu. Em nomenclatura Kolbe, escrevemos o nome dos radicais mais a palavra carbinol. Exemplos. Visualizamos na tela o primeiro, que é do álcool comum, CH3, CH2OH. Então, a nomenclatura IUPAC seria 2 carbonos a raiz et, ligação simples an, terminação ol, o nome dele ficaria etanol. A usual seria álcool, considerando o CH3 e CH2 como radical etil, botando o ico, eu fico com álcool etílico. E a Kolbe, como nós visualizamos ao lado, eu teria CH3 e CH2OH, então o CH2OH é o grupo carbinol, e o CH3 o radical metil, o nome Kolbe ficaria metilcarbinol. Um segundo exemplo, visualizando na tela, eu tenho CH3, CHOH, CH3. O nome IUPAC fica sendo, como a cadeia tem 3 carbonos, prop, ligação simples an, terminação ol, propanol. Quando o álcool tiver 3 carbonos ou mais, nós temos que numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo OH. Como o OH encontra-se no meio, podemos tanto começar a numeração pela extremidade da esquerda quanto da direita. Eu comecei pela esquerda, eu tenho 1, 2 e 3. Então, o grupo OH encontra-se no carbono 2, eu fico então com propanol hífen 2, ou propan hífen 2 hífen ol, ou 2-propanol. O nome usual eu considero CH3, CH2, CH3 é o radical isopropil. Então eu escrevo álcool isopropil, mais ico fica álcool isopropílico. A nomenclatura Kolbe eu visualizo ao lado. Eu tenho CH3, CH, CH3OH, onde o CHOH é o grupo carbinol e os dois CH3 são radicais metil. Então eu tenho dimetilcarbinol. E o terceiro exemplo, como visualizamos na tela, é o CH3OH. Então, a nomenclatura IUPAC fica sendo um carbono, a raiz é met, ligação simples an, terminação ol, fica metanol. Nome usual, a cadeia CH3 eu considero o radical metil. Então, fica álcool metil mais ico, álcool metílico. E a nomenclatura Kolbe, como visualizamos ao lado, CH3OH, que seria somente o nome carbinol. Então, fica só carbinol, o nome Kolbe. Diálcool. Diálcoois são aqueles álcoois onde você encontra 2 grupos OH presos a carbonos saturados diferentes. A nomenclatura IUPAC seria nome do hidrocarboneto mais diol. Lembrando que o nome do hidrocarboneto seria raiz mais meio mais O. Então, o primeiro exemplo eu tenho, como visualizamos na tela, CH2, CH2, OH e OH. Então, 2 carbonos, a raiz é et, ligação simples entre os carbonos do meio an, terminação O, fica etano diol. O segundo exemplo eu tenho na tela CH2OH, CH2 e CH2OH.
Quando o número de hidroxilas é menor que o número de carbonos, então nós somos obrigados a numerar a cadeia, iniciando a numeração pela extremidade mais próxima de um dos grupos OH. Como os dois OH estão equidistantes das extremidades, eu tanto posso, nesse caso, começar a numeração da esquerda quanto da direita. Optei pela numeração da esquerda. 1, 2 e 3. Então, fico com propano, hífen 1,3 de ol. 1,3 por quê? Porque um OH está no 1, o outro OH está no 3. Posso também classificar os álcoois onde os OHs apresentam-se separados por um carbono como beta-glicol, como eu indico na tela. Terceiro exemplo, CH2OH, CHOH, CH3. É um diálcool, numeração pela extremidade mais próxima do OH, que é a extremidade da esquerda. Então, fico com propano, porque a cadeia carbônica tem 3 carbonos, ligação simples. Hífen 1,2, hífen de ol 1,2, porque um OH está no carbono 1, o outro está no 2. Eu posso classificá-lo como alfa-glicol, por quê? Porque os dois grupos OH aparecem presos em carbonos seguidos. Triálcool. Bem, triálcool é aquele álcool onde nós encontramos 3 grupos OH presos em carbonos saturados e diferentes. A nomenclatura IUPAC seria nome do hidrocarboneto mais triol. Exemplo, CH2OH, CHOH, CH2OH. O nome IUPAC ficaria 3 carbonos prop, ligação simples an, terminação ol. Fica propano, mais o triol fica com propano-triol. Não há nomenclatura usual, porém essa cadeia tem uma nomenclatura comercial, é conhecido como glicerol ou então glicerina. Outros tipos de alcoóis. Álcool cíclico, como visualizamos na tela, um ciclo com 4 carbonos OH. O nome oficial ficaria ciclobutanol. Butanol porque tem 4 carbonos. Álcool aromático, OH preso ao carbono saturado CH2 e o anel aromático. Esse é o álcool benzílico. E o insaturado, o OH vem preso a carbono saturado, só que a cadeia tem uma insaturação. Eu numero a cadeia, porque a cadeia tem 3 carbonos. A numeração deve iniciar pelo carbono do OH, então seria o carbono da direita. O 1, que é o CH2, o CH o 2 e o CH2 o 3. Bem, nome IUPAC fica 3 carbonos prop, hífen 2, hífen en. O 2 porque a dupla está entre os carbonos 2 e 3. O en por causa da dupla. Hífen 1, hífen ol. 1 porque o OH encontra-se preso ao carbono 1. Então o nome IUPAC fica prop 2 en 1 ol. O nome usual seria álcool, a cadeia CH2, CH e CH2 é a cadeia do radical alil. Então o álcool alil mais ico fica álcool alílico, o nome usual. Enol ou enóis. Bem, os enóis são compostos onde encontramos a hidroxila presa a um carbono insaturado por dupla. O enol mais importante que nós temos é o que segue aí na tela, o CH2, dupla CHOH. Esse enol tem nomenclatura IUPAC e nomenclatura usual. A regra é a mesma do álcool, nomenclatura IUPAC, nome do hidrocarboneto mais ol, nomenclatura usual, álcool, nome do radical mais ico. Então, o álcool CH2CHOH tem como nome oficial 2 carbonos et, uma dupla en, terminação ol, fico com etenol. Nomenclatura usual, eu teria álcool, o radical CH2 dupla CH é vinil, mais ico ficaria álcool vinílico. Os enóis são compostos instáveis na observação, ou seja, quando eles são colocados na presença da água, dissolvidos em água, eles decompõem em aldeído ou cetona, dependendo do caso que será estudado mais à frente. Fenóis. Os fenóis são compostos que apresentam a hidroxila presa diretamente ao anel aromático. A nomenclatura IUPAC seria hidrox, que representa o grupo OH, mais o nome do aromático. E a nomenclatura usual é um nome próprio, ou seja, cada um tem o seu nome. Exemplos. Anel aromático ligado ao OH. O nome IUPAC dele seria OH, como eu falei, hidroxi, mais o anel aromático benzeno, então hidroxibenzeno. Usual não tem regra, o nome desse hidroxibenzeno é ácido fênico ou fenol. Segundo exemplo, anel aromático, nele tem o OH e o CH3. Como nós temos 2 grupos ligados ao anel aromático, os 2 são numerados. O anel aromático deve ser numerado, sendo que o número 1 é o do carbono do anel aromático ligado à hidroxila. E o resto da numeração eu sigo o sentido mais próximo do radical CH3, no caso, o sentido horário. Então eu tenho OH no carbono 1 e CH3 no carbono 2, então os números ocupados são 1 e 2,
representados pelo prefixo orto ou a letra O. O nome UPAC ficaria 1-hidroxi-2-metilbenzeno ou orto-hidroxi-metilbenzeno. O usual seria ortocresol. Terceiro exemplo, OH e CH3 ligados ao anel aromático. Novamente, eu sou obrigado a numerar a cadeia do anel aromático para indicar a posição do grupo OH e do grupo CH3. O carbono 1 é o carbono preso ao OH. Seguindo o sentido horário, chegaremos no carbono 3, sendo o preso ao CH3. Então, as posições ocupadas são 1 e 3, que podem ser substituídas pelo prefixo meta ou letra M. O nome UPAC fica 1-hidroxi-3-metilbenzeno ou meta-hidroximetilbenzeno. Lembrando que para separar um número do nome, usa-se o hífen. O nome usual, metacresol. O quarto exemplo, eu teria o anel aromático também preso grupo OH e CH3, como vocês visualizam na tela. No caso, a numeração 1 é para o carbono que está preso ao OH. Posso tanto nesse caso seguir o sentido horário quanto anti-horário, porque o CH3 está equidistante pelos dois sentidos ao grupo OH. Os números ocupados são 1 e 4, que podem ser substituídos pelo prefixo para ou letra P. O nome UPAC fica então 1-hidroxi-4-metilbenzeno ou para-hidroximetilbenzeno, usual para-cresol. Visualizo agora o quinto exemplo, que seria 2 anéis aromáticos e nos dois o grupo OH. Quando o grupo OH vem preso nos carbonos das laterais, vocês podem indicar a posição beta. Então eu teria beta-hidroxi do OH, naftaleno dos 2 anéis aromáticos da nomenclatura UPAC, a usual beta-naftol. No sexto exemplo, eu tenho os 2 anéis aromáticos e o OH, só que o OH aparece no carbono de cima do anel. Quando o OH vem num dos carbonos de cima ou num dos carbonos de baixo, eu uso a letra grega alfa para indicar isso. Então eu teria alfa-hidroxinaftaleno, nome usual, oficial, e nome usual alfa-naftaleno.